Boa noite. Boa noite. Eduardo Cunha rompe com o governo, declara sua oposição e autoriza a criação de CPIs. PMDB, partido de Cunha, adota a posição de cautela e afirma que a atitude é uma opção pessoal. O governo diz que espera imparcialidade. Motoristas de vans escolares voltam a protestar pelas principais avenidas de São Paulo. Caminhão caçamba bate em ponte na marginal Tietê, fica preso e causa enormes congestionamentos. Hoje foi um dia de surpresa e de crise em Brasília. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, anunciou rompimento político com o governo Dilma Rousseff. Segundo Cunha, a partir de agora, ele passa a integrar a oposição ao governo petista. Eu vou pregar no Congresso do PMDB, em setembro, que o PMDB rompa com o governo, saia do governo. E eu, pessoalmente, a partir de hoje, me considero com rompimento pessoal com o governo. O PMDBista acusa o Planalto de ter articulado com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para incriminá-lo na Operação Lava Jato. Ontem, o ex-consultor da Toyo Setal, Júlio Camargo, que fez acordo de delação premiada, disse à Justiça Federal do Paraná que Cunha lhe pediu propina de 5 milhões de dólares. Tem um bando de aloprados no Palácio que vive efetivamente desse tipo de circunstâncias, de criar constrangimentos. Esse bando de aloprados, que de uma certa forma é que precisa ser investigado. Cunha questionou a ausência de inquéritos para investigar a presidente Dilma e o ex-presidente Lula. E o senhor Rousseff, por exemplo, falou da presidente Dilma, falou do ex-presidente Lula, disse que eles sabiam e ninguém abriu inquérito contra eles. Então é preciso saber que seletivamente estão pegando as coisas do senhor Rousseff, estão colocando elas com a importância onde querem. Sobre um possível pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, com ele agora na oposição, Cunha disse que agirá dentro da legalidade. Eu não vou sair para praticar atos que sejam atos que não sejam aqueles da minha atribuição constitucional e dentro da serenidade e dentro do mesmo princípio de independência que eu traduzi no comando da casa até hoje. Continuarei com o mesmo posicionamento de independência. Não altero uma vírgula no meu posicionamento. Poucas horas após a coletiva, Eduardo Cunha autorizou a criação de 4 CPIs. 2 delas, a do BNDES e dos fundos de pensão, contrariam os interesses do governo. As comissões serão instaladas em agosto, na volta do recesso parlamentar. Em nota, a presidência do PMDB afirmou que as declarações de Eduardo Cunha são a expressão de uma posição pessoal e que toda e qualquer decisão partidária só pode ser tomada após consulta às instâncias decisórias do partido. E agora há pouco, Eduardo Cunha fez um pronunciamento em cadeia de rádio e TV. Eduardo Cunha fez um balanço dos projetos votados na Câmara neste primeiro semestre. Falou sobre segurança, PEC da Bengala, entre outros assuntos. Ele não falou sobre as denúncias de corrupção e nem criticou o governo. Durante a fala de Cunha, houve panelaço no Rio de Janeiro. Em nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República disse esperar que a posição de Cunha não se reflita em suas decisões como presidente da Câmara. O texto foi divulgado antes de Cunha autorizar a criação de novas CPIs. A nota destaca que tanto o vice-presidente da República, Michel Temer, como os ministros e parlamentares do PMDB tiveram e continuam tendo um papel importante no governo, que a decisão de Cunha é estritamente pessoal e que as ações da presidência da Casa devem ser pautadas pela imparcialidade e pela impessoalidade. O Planalto diz ainda que sempre teve e tem atuado com total isenção em relação às investigações realizadas pelas autoridades competentes, só intervindo quando há indícios de abuso ou desvio de poder praticados por agentes que atuam no campo das suas atribuições. Alguns deputados cobraram o afastamento de Eduardo Cunha, entre eles Silvio Costa, um dos vice-líderes do governo. Silvio Costa, do PSC, disse que também vai realizar uma consultoria jurídica para avaliar um possível pedido de impeachment do presidente da Câmara. O Eduardo Cunha perdeu as condições de continuar à frente da presidência da Câmara Federal. A primeira providência que eu estou tomando aqui, enquanto parlamentar, é pedir o afastamento temporário
do presidente Eduardo Cunha enquanto a Operação Lava Jato não for concluída. O deputado Ivan Valente, do PSOL, criticou a atitude de Cunha de anunciar rompimento com o governo após a divulgação de acusações contra ele na Operação Lava Jato. E direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a atitude de Eduardo Cunha. Levado à vitrine por um delator da Operação Lava Jato como beneficiário de uma propina de 5 milhões de dólares, o deputado Eduardo Cunha tornou-se um personagem sem sentido. Agora há pouco ele invadiu as casas dos brasileiros num pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, pronunciamento típico de presidente de Câmara de Vereadores de município do interior. Eduardo Cunha fez um balanço dos primeiros meses de sua gestão na presidência da Câmara, se auto-vangloriou pelos projetos aprovados e no final disse que o país vive uma crise e que uma das atribuições da Câmara é de assegurar a governabilidade. Ocorre que, horas antes, Eduardo Cunha tinha rompido com o governo e tudo que ele não deseja agora é assegurar governabilidade. Ele agora quer jogar cascas de banana no caminho de Dilma Rousseff. Ele já desinterditou pedidos de CPI, desengavetou pedidos de impeachment contra a presidente. Eduardo Cunha fez quase tudo nas últimas horas, menos se defender das acusações que pesam contra ele na Lava Jato. Em vez de se defender, o deputado construiu a tese segundo a qual o governo faz um complô para implodi-lo. Ele promete antes explodir o governo Dilma Rousseff. Essa tese do complô é ridícula. Se o governo tivesse algum poder para controlar as investigações da Lava Jato, o Palácio do Planalto iria se proteger e proteger aos seus. Hoje já foram arrastados para o epicentro da Operação Lava Jato as contas da campanha de Dilma Rousseff, ministros tão próximos da presidente como Aloysio Mercadante, do Gabinete Civil, o tesoureiro do PT, João Vacari, o grão petista José Dirceu. Quer dizer, pela tese do Eduardo Cunha, o que Eduardo Cunha diz, com outras palavras, é que o governo deu um tiro no próprio peito para atingi-lo. Isto não faz sentido, é risível. Eduardo Cunha declarou guerra ao governo. Fez isso de uma forma meio kamikaze, meio suicida. O próprio PMDB está tomando distância do personagem. É improvável que Eduardo Cunha chegue ao final do seu mandato como presidente da Câmara. Esse mandato termina em fevereiro de 2017. Mas enquanto Eduardo Cunha estiver nesse posto, ele pode fazer muito barulho. Hoje, a presidência da Câmara dos Deputados é ocupada por uma caricatura que tem todos os poderes à disposição do terceiro personagem na linha de sucessão da República. Boa noite. Presidente Dilma Rousseff recebe chefes de Estado para a reunião de cúpula do Mercosul. Ela discursou em defesa da democracia. Por um erro do cerimonial, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chegou ao Palácio Itamaraty e não foi recebido por Dilma. Ela estava em audiência com o presidente da Guiana, David Granger. Depois de 5 minutos de espera, Dilma apareceu, cumprimentou Maduro e pediu desculpas. Em seguida, recepcionou os presidentes da Bolívia, Evo Morales, do Uruguai, Tabaré Vázquez, do Paraguai, Horácio Cartes, e da Argentina, Cristina Kirchner. Todos discursaram e participaram de um almoço. Dilma defendeu a democracia e o respeito às instituições. Somos uma região que sofreu muito com as ditaduras. Hoje, somos uma região onde a democracia floresce e amadurece. Temos de persistir neste caminho, evitando atitudes que acirrem disputas e incitem à violência. Não há espaço para aventuras antidemocráticas na América do Sul, na nossa região. Emocionada, Dilma prestou homenagem a Cristina Kirchner, que, com a proximidade das eleições na Argentina, participou de sua última reunião de cúpula do Mercosul. Quero dizer-lhe, querida Cristina, que aqui no Brasil você terá uma amiga sempre pronta para recebê-la e para juntas compartilharmos novamente, sistematicamente, nossos sonhos e nossas esperanças. No final da tarde, Dilma recebeu Cristina Kirchner no Palácio da Alvorada. Caçamba de caminhão entalada na ponte do Piqueri, na Marginal Tietê, só deve ser retirada do local amanhã.
O acidente aconteceu na madrugada de hoje. O motorista teve ferimentos leves e foi socorrido. O acidente às 3 da manhã desta sexta-feira na Ponte do Piqueri complicou o trânsito durante todo o dia. A caçamba de lixo levantou quando o caminhão passava pela pista central da Marginal Tietê no sentido da Ayrton Senna. O congestionamento se alongou por mais de 20 quilômetros e comprometeu o tráfego nas rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Branco. Os motoristas curiosos também não ajudaram. Muitos passavam devagar para registrar a cena com o celular, o que resultou em pelo menos 2 engavetamentos. Uma caçamba entalada no meio da Marginal Tietê por mais de um dia. Porque a previsão é que todo esse trabalho termine só amanhã à tarde. E até lá, o trânsito vai ficar bloqueado para os carros. Não é um imobilismo da prefeitura, não é por falta de decisão, nem por falta de equipamento, não é nada disso. É que é uma ocorrência que envolve uma estrutura, uma ponte, é uma ocorrência que pode ter danificado a ponte na sua estrutura total. Então, por isso que foi adotado uma série de alternativas e de posições para se verificar inicialmente a segurança da estrutura. A Ponte do Piqueri teve uma pista interditada por causa do impacto em uma das 7 vigas da estrutura. A reconstrução ainda não tem data prevista. A estrutura está, felizmente, totalmente mantida, preservada. O que aconteceu foi a primeira viga. Essa está totalmente destruída com o impacto da caçamba e ela vai ser removida. As outras 6 que permanecem, suportam essa retirada da primeira viga, mas a construção de uma nova viga, que é uma viga protendida, é um processo mais demorado. Motoristas de vans escolares bloquearam hoje cedo algumas das principais vias de São Paulo. O protesto era contra a exigência das cadeirinhas nos veículos que fazem transporte escolar. O protesto desta sexta-feira começou cedinho em pelo menos 6 pontos da capital. A ideia era que condutores escolares de toda a cidade de São Paulo se encontrassem aqui, na Praça Charles Miller, no Pacaembu, zona oeste de São Paulo. Ainda estava escuro quando os condutores da zona leste saíram pela Avenida Aricanduva. As mais de 300 vans, de acordo com a organização, seguiram até a Radial Leste, depois passaram pela Avenida 23 de Maio e pela Paulista. O ato acontece justamente nesta sexta-feira, dia em que o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, publicou no Diário Oficial da União a regulamentação do uso obrigatório das cadeirinhas. O texto diz que a partir do dia 1º de fevereiro de 2016, todos os veículos escolares terão que comportar a cadeirinha para crianças de até 7 anos e meio. O motorista que desobedecer vai cometer infração gravíssima. São 7 pontos na carteira e R$ 191,54 de multa. A van também será apreendida. Além da lei da cadeirinha, os condutores hoje reclamam bastante da padronização, projeto que prevê que todos eles usem o mesmo modelo de veículo. Segundo a categoria, muitos motoristas teriam que comprar novos carros para se adequar e assim arcar com grandes dívidas. Os motoristas também falam que, dependendo do tamanho do carro padronizado, não há como entrar em ruas estreitas da cidade. Em 2014, 3 pessoas ficaram feridas ou morreram a cada hora vítimas de acidentes de trânsito em São Paulo. É o que mostra um estudo da Prefeitura divulgado nesta semana. Especialistas dizem que o excesso de velocidade está por trás dessa triste estatística. Acidentes de trânsito têm causas bem definidas, dizem especialistas. Álcool, fadiga, a distração causada pela tecnologia ao volante. Mas é o acelerador do carro que define o risco de morte num acidente. No ano passado, 1.249 pessoas morreram em acidentes de trânsito na capital, 8% mais que no ano anterior. Para a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, reduzir as mortes depende de um trânsito menos veloz. A velocidade é o primeiro fator desencadeante do acidente. Quanto maior a velocidade, quanto maior a energia cinética do veículo, maior são as lesões, maior a possibilidade de óbito, maior a possibilidade de sequelados nesse acidente. Para especialistas, o aumento do número de mortes está relacionado também ao comportamento do pedestre. É que a vítima mais frequente tem se arriscado além da conta. Eles não respeitam o farol, tem sinalização deles, a faixa de pedestre. Quando está vermelho tem um monte passando. Muitas vezes o farol está aberto para o carro e eles entram na frente. A gente tem que tomar cuidado para não atropelar. E não é difícil flagrar. A faixa de segurança está só alguns passos à frente. Mas a desculpa da pressa, do hábito,
faz muita gente cortar o caminho. Um pouco da pressa e um pouquinho da correria do dia a dia, a gente acaba perdendo um pouco esse esquema aí, né? Mas você arrisca? Ah, eu arrisco. Eu atravesso na metade da rua só quando eu tenho certeza que não tem nenhum carro, né? Você olha para os dois lados e tal, é a minha segurança. Para a Abramet, as campanhas de educação no trânsito devem ser permanentes. A principal coisa é educar, desde a infância até o final da adolescência, a gente mudar a cultura com relação à mobilidade humana é uma necessidade real, né? Além disso, fiscalizar, fazer campanhas e campanhas que tenham início, meio e não tenham fim, sejam eternas. A semana termina sem chuvas e com temperaturas amenas, mas ainda acima da média para o inverno. No final de semana faz frio na madrugada, mas durante o dia as temperaturas sobem. Vamos à previsão com Mariana Armentano. Ainda não se pode falar em frio, mas as temperaturas ficam agradáveis nesse final de semana em boa parte do estado. Os ventos que sopram do mar provocam o aumento da nebulosidade no sul paulista e nas regiões da Baixada Santista, Sorocaba e também aqui na capital. No extremo sul do estado, chove a qualquer hora do dia. Na região de Sorocaba, ocorrem pancadas rápidas e isoladas à tarde. Nas demais áreas, a massa de ar seco mantém o tempo firme. A máxima ainda vai aos 28 graus em Votuporanga e aos 29 em Presidente Bernardes e em Presidente Prudente. Já na cidade de Franca, o dia vai ser mais fresquinho. Temperaturas entre 13 e 24 graus amanhã. E na região de Sorocaba, mínima de 13 e máxima só de 23 graus. Aqui na Grande São Paulo, o dia será de muitas nuvens, breves aberturas de sol, por isso as temperaturas não sobem muito. Nessa madrugada, mínima de 14, máxima à tarde de 24 graus. No domingo, o sol aparece mais e a máxima vai aos 25. E a semana começa com poucas mudanças. Na segunda-feira, sol entre poucas nuvens e temperaturas entre 13 e 25 graus. A seguir, Estados Unidos investigam motivação para atirador matar 4 fuzileiros. Imagens inéditas da queda do voo da Malaysia Airlines. Tragédia aconteceu há 1 ano. Causas do acidente ainda não foram totalmente esclarecidas. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Na saúde, 6 milhões de pessoas recebem medicamentos gratuitos. Com mais médicos, mais de 2.500 profissionais beneficiam 8 milhões de paulistas. Na educação, 340 creches foram concluídas. E o Pronatec qualifica 1.400.000 jovens e trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 398.000 famílias em São Paulo. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Líbero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Líbero. Inscrições abertas. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo, ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Mamãe, tem mais. Ministério da Agricultura, Governo Federal. Não quero mais. É pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora. É hora de soprar velhinhas no meu aniversário aqui no Todo Cedo dessa sexta. Então vem comemorar comigo, vai. Olha quanta coisa legal. Tem a beleza da Companhia Paulista de Dança. Uma apresentação da fase psicodélica de Rony Fon com a banda Os Rachixins. Além de entrevista e um momento especial com Marília Gabriela. Como esse bem demorou a chegar. E eu faço aniversário. O meu presente, você sabe, é você.
todo seu. Nesta sexta, 10h30 da noite. Tô te esperando. Um site da Austrália divulga imagens inéditas feitas logo depois da queda do avião da Malaysia Airlines. A tragédia aconteceu há 1 ano e ainda não foi totalmente esclarecida. O vídeo mostra quando rebeldes separatistas se aproximam dos destroços. Eles ficam surpresos ao remexer as bagagens e descobrir que se tratava de um avião civil. O voo MH17, que fazia a rota Amsterdã-Kuala Lumpur, caiu no leste da Ucrânia, matando as 298 pessoas a bordo. A região da queda estava sob controle de forças pró-russas. A tese principal é de que o avião foi derrubado por um míssil lançado por rebeldes separatistas, supostamente armados por Moscou. A Rússia nega envolvimento no conflito da Ucrânia. Moscou e os separatistas sugerem que o avião foi derrubado pelo disparo de um jato ucraniano. Kiev rejeita essa versão. Hoje, primeiro aniversário da tragédia, observadores da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa foram ao local para uma homenagem. A maioria dos passageiros era da Holanda, onde foi realizada uma cerimônia com a presença de familiares das vítimas. Entre os passageiros de várias nacionalidades e idades estavam 108 cientistas, especialistas em AIDS, que iriam participar de uma conferência mundial. Investigadores dos Estados Unidos tentam descobrir o que levou um homem de 24 anos a abrir fogo contra 2 instalações militares, matando 4 fuzileiros navais. Mohamed Yusuf Abdulaziz era naturalizado norte-americano. Nasceu no Kuwait, mas tinha cidadania jordaniana. Uma das várias viagens dele à Jordânia foi no ano passado por 7 meses. Os investigadores estão vasculhando o computador, o celular e os contatos nas mídias sociais para tentar descobrir se ele teve algum contato com extremistas. Segundo conhecidos, era muçulmano religioso, mas nunca demonstrou sinais de radicalismo. O ataque aconteceu ontem na cidade de Chattanooga, no estado do Tennessee. Abdulaziz foi visto dirigindo um carro conversível. Primeiro foi para um centro de recrutamento militar e abriu fogo, acertando vários tiros na fachada de vidro. Depois, ele dirigiu para o centro da reserva da Marinha, a 10 quilômetros de distância, matando os 4 fuzileiros navais antes de ser morto a tiros em um confronto com a polícia. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Ronivon no Todo Seu. Um ótimo final de semana para você e até segunda. Logo mais 11h30 da noite, confira uma entrevista com Oswaldo Montenegro no Ouça. Assista agora, Todo Seu.